Ser sozinho não é uma escolha, mas também não é um fardo. Você, mesmo tendo pessoas por perto, mesmo com a presença delas logo ao seu lado, se sentirá só em inúmeros momentos e circunstâncias. E verá a si mesmo sem ajuda, sem apoio, sem uma compreensão dos demais que estão ao seu redor. Aliás, as pessoas em muitos casos morarão na mesma casa que ti, mas te olharão como um estranho. Não entenderão suas convicções, não compreenderão tuas ambições. Amigos também desaparecerão em um instante, irão te substituir. A pessoa que dizia te amar agora amará outro. Tua carreira profissional pode sofrer uma queda do nada. E em todos esses instantes, estará sozinho. Muitos interpretarão como um fardo, como uma dor, um sofrimento. Mas não é. Pois com a mentalidade certa e com o valor individual intacto, convicto, você não estará de fato só, mas sim estará em uma oportunidade para crescer, alavancar o teu rumo, se desenvolver de um modo que te tornará alguém totalmente diferenciado das outras pessoas. Logo, é uma questão de perspectiva. É um poder que de fato não é para todos, mas creio que seja para ti. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. A real percepção sobre amizades. Quem é seu amigo de fato? As pessoas que sentam contigo ao redor de uma mesa, contam fofocas, falam sobre polêmicas, dão risadas sobre assuntos ou lembranças engraçadas? São esses os tais amigos? É o indivíduo que te abraça quando tu precisa, te aconselha e está sempre leal a ti? Mas essa lealdade tem algo por trás, algum valor? Ou é movida por interesses ou uma condição até mesmo financeira? O ponto é, o que é a amizade hoje, senão a qualidade do que é conveniente? Alguém quer conversar, então te procura. Alguém quer sua ajuda, então te elogia primeiro para depois pedir algo. Alguém quer se divertir, então pede a tua companhia. É sempre o que o outro quer que cria algum interesse em relação a você. Percebe? Então, o que seria a amizade hoje se não uma troca dessas vontades que se definem em interesses e, por consequência, em conexões? É com esse fato, com essa visão, que você percebe que mesmo rodeado de pessoas estará sozinho. Porque não estará rodeado de valores, nem convicções, nem conexões reais, mas sim rodeado de interesses alheios, onde cada um quer uma parte sua, algo que você pode fornecer. Entende, então, o porquê também se sente tão exausto quando se relaciona socialmente com as pessoas? Hoje, a maioria não quer te escutar, nem te ajudar por querer ajudar, ou se aproximar por uma real admiração, um verdadeiro interesse em sua personalidade e mentalidade. Não. As aproximações e interações em si são vazias ou egoístas, cheias de falsos valores. Logo, deve se isolar por isso? Também não. Mas se certifique de jamais correr atrás para agradar as pessoas. E nunca abra mão do seu caminho para se enfiar nessas companhias erradas ou falsas, porque são sombras, ilusões, expectativas que nunca se realizam. Nada que te trará algo de bom, nada que somará. E se você abandonar o caminho individual, perderá sua essência e só terá essa falsidade alheia, o que, obviamente, te trará uma vida cheia de infelicidades. A verdade bruta sobre escolhas. O que você optou por fazer e ser há 2 anos atrás é o que está colhendo hoje. Você entende esse caminho, certo? Não são as ações que fez ontem que definirão a forma como o seu dia será hoje por completo. Existe sim uma influência a curto prazo, mas o efeito intenso, a definição geral, é o que ocorre a longo prazo. Foi a sua preguiça em não ter estudado há meses atrás que definiram o seu fracasso na prova de hoje. Foi a sua indisciplina durante semanas que te fez ficar com esse corpo fraco agora e com essa mente bagunçada que mal consegue prestar atenção por alguns minutos
em algo importante. E foram os seus hábitos que acumulou ao longo desse ano que estabeleceu o teu sucesso ou fracasso anual nesse final de ano. Então as escolhas que faz hoje, a forma como decide enxergar sua vida no agora, você provavelmente colherá o efeito desse comportamento e mentalidade daqui a alguns meses. E é aí que te questiono, quem você quer ser de fato daqui 6 meses? Pois a forma como você enxerga esse futuro e define suas ações agora é que trará a ti um bom ou péssimo caminho. E por que estou dizendo isso nesse vídeo sobre estar sozinho? Pois ninguém te aconselhará entendendo tudo sobre ti. Ninguém te ajudará por completo nesse processo. Ninguém fará algo por você sem que depois te cobre um favor ou algo do tipo. Ninguém definirá as escolhas certas para a sua vida. Somente você pode fazer isso, é óbvio. Por mais que esteja acompanhado de outras pessoas, por mais que pense que possui um grande apoio diante do que faz e do que é, no fim, o peso das escolhas, o raciocínio para elaborar o seu rumo, a dificuldade em passar pela pressão e aprender com os erros, é você com você. E se todo dia você não se lembrar disso, se todo dia achar que pode fazer depois, ou pensar que as coisas virão até ti, largando mão da sua individualidade, não respeitando o teu próprio progresso, se fizer isso você não conseguirá nada. Por isso afirmo mais uma vez, é você com você. É todo dia se cobrar, se respeitar, lembrar a si mesmo sobre o porquê faz algo, querendo ser melhor. Você tem que definir essa mentalidade de compreender o peso de cada escolha sua, de entender os efeitos das suas ações hoje. Mesmo que pareça uma escolha simples agora, pode ter certeza que isso terá sim um efeito a longo prazo. E tudo depende da forma como faz e do tempo em que faz isso. Por exemplo, essa indisciplina sua de parar de fazer algo importante para responder uma notificação no celular, ou de só reclamar sobre algo que te incomoda, que te atrapalha, em vez de pensar em uma solução no agora e não depois, quando tudo já estiver colapsado e te pressionando. Essas ações, esse comportamento que tem hoje, essas decisões, que pensa que ainda tem tempo, que pode fazer depois, amanhã resolverá, é isso que te atrasa. É esse o golpe que dá em si mesmo, que realmente desestabiliza a ponto de nunca conseguir o que quer, de nunca alcançar o que precisa. São essas fraquezas, esses pensamentos errados, essas ilusões de achar que pode depois e que não há problema em ser um incompetente no agora. Mas como não há problema? Se o agora é o único tempo que tem. Se você não fizer agora, então fará quando? E veja bem, eu entendo. Tem coisas, certas tarefas, objetivos que pode sim esperar um pouco, que deve ter paciência, mas isso somente quando o tempo é uma circunstância crucial para dar certo, como esperar um bolo enquanto está no forno. Agora, para boa parte das suas ações importantes do dia, é definir uma ordem de prioridades e fazer uma obrigação atrás da outra, na ordem que é eficaz. Essa é a verdade bruta. A forma como faz e o que faz, essas escolhas e planejamento, é o que de fato define não só o seu sucesso do seu dia, mas a prosperidade dos seus próximos meses ou ano inteiro. E se você não entender sozinho isso, nunca saberá se virar por conta própria. Se não tiver uma responsabilidade consigo mesmo agora, então quem fará e quem será por ti? Mais uma vez dizendo, é só você com você. Distrações que te afastam de você mesmo. É estranho pensar que hoje as pessoas se afastam totalmente delas mesmas para se confortarem e se acomodarem em distrações que só as envenenam. TV, celular, comidas, prazeres imediatos, festas, barulho. Qualquer coisa que dê a ela uma satisfação rápida, mesmo que dure pouco, mesmo que dure alguns segundos apenas, a pessoa nem liga se ficará viciada depois. É bizarro, não é?
É como se tivessem largado suas razões há muito tempo e agora agem como animais que não se controlam. E não é o que ocorre de fato? Parece exagero o que eu falei, mas as pessoas hoje vivem mais como animais sem razão do que como um ser humano, do que como um indivíduo. Elas querem a todo custo aquilo que a modernidade oferece. Elas desejam intensamente a satisfação que as engordam, emburrecem, distorcem suas mentes. Querem tudo isso, porque não gostam da sensação de viver a realidade. Estão desacostumadas. Se acostumaram tanto, inclusive, com a artificialidade, que perderam essa vontade do real. Não sabem mais o significado do ofício de se desenvolver no real, de serem quem são, de se aprimorarem, de estimularem suas personalidades. Não querem mais sentir essa responsabilidade com elas mesmas, nem o peso de uma vida. Só querem se afundar em distrações porque é mais fácil. Querem deitar no sofá, comer algo que obviamente tem excesso de açúcar ou sódio, colocar alguma série na TV e nem sequer conseguem prestar atenção totalmente no que passa na TV, porque também colocam o celular na mão e ficam olhando 1 hora a TV, 1 hora o celular. Convenhamos, quem está nessa situação, quem vive esse ciclo todo dia, e acredite, é a maioria, já está com o cérebro todo prejudicado. E depois ainda dizem que possuem TDAH. Entopem o cérebro de informações ridículas, se alimentam extremamente mal, mas não, a concentração delas não funciona porque é um transtorno. Nasceram com isso. Deve ser. Bando de tolos que destroem a si mesmos. Essa é a realidade que não querem encarar. Aliás, tudo o que fazem é autodestruição e não possuem nem mesmo a coragem de enxergarem esse fato. De tão desconexas que estão com a realidade. Portanto, veja bem o que está fazendo consigo mesmo, porque não adianta estar sozinho, cheio de planos na cabeça, tendo uma vontade de mudar e melhorar, se os seus hábitos ainda não condizem com o teu propósito. Não adianta pensar em um ótimo futuro se as suas ações te condenam a uma vida medíocre. Quando você lê, por exemplo, não deixe uma notificação no celular interromper a tua leitura. Quando você sentir fome, não deixe a tua mente viciada decidir o que irá comer. Opte em comer algo de fato equilibrado, que forneça a ti bons nutrientes. Inclusive, pare de enxergar a comida como prazer e sim como necessidade apenas. O mesmo com o corpo. Quando se sentir preguiçoso, com vontade de deitar no sofá e maratonar uma série, pense naquela obrigação que deixou de lado, que se fizesse agora faria rápido, mas se deixar para depois, se transformará em uma pendência complicada. Entende? Dê prioridade para tudo o que é real e necessário para ti, pois é óbvio que a sua mente precisa sim de distrações. Necessita de um descanso, de um repouso entre tarefas. É importante, mas que seja feito de forma positiva, de um jeito inteligente e eficaz. Porque desse jeito que anda fazendo, e que a maioria das pessoas fazem, é pura procrastinação e atraso mental. São ações que condenam não só o futuro da pessoa, mas o próprio desempenho psicológico dela. Enfim, não deixe que as distrações modernas te condenem a uma vida medíocre e a um corpo fraco. Não permita que essa modernidade enfraqueça a tua mente. Impressão. Mesmo sozinho, mesmo sem muitas conexões e apenas contatos mais profissionais ou de momento, você ainda terá que impressionar as pessoas, pois adivinha, você vive em sociedade. E em inúmeras circunstâncias profissionais não será sua competência que olharão primeiro, mas a forma como as outras pessoas pensam de você, a opinião que possuem sobre ti, e até a maneira como você se veste e se comporta em determinada circunstância. O jeito de falar, a confiança que transmite, a segurança em cada passo. As pessoas, de forma consciente, ou até de um modo subconsciente, notarão esses detalhes da tua presença. E serão esses elementos, mais da aparência inclusive,
que determinarão se o seu caminho em tal objetivo será mais fácil ou difícil. Portanto, coloque algo em sua mente, um fator que jamais deve esquecer. Você pode estar sozinho, pode não se importar com o que os outros pensam, pode se livrar de todas essas expectativas, mas seja alguém interessante, não só para que as pessoas em si prestem mais atenção em você, mas por um objetivo individual mesmo. Seja alguém diferenciado que se destaque em um meio por conta da aparência e do comportamento. Seja um indivíduo que saiba falar muito bem, que tem confiança no que diz, que apresenta convicções que acabarão com os argumentos fracos daqueles que não sabem de nada. Faça questão de ser superior a muitos. Não de uma maneira narcisista, ou que só demonstrará inseguranças, mas seja superior por naturalmente ser superior, entende? Treine essas habilidades sociais, preste atenção no que veste e faça questão de estar sempre com uma ótima apresentação de si mesmo, para causar uma excelente impressão, independente do momento ou do ambiente. Porque, como eu disse, mesmo que somente você tenha como foco um objetivo em específico, ainda assim, provavelmente terá que lidar com outras pessoas pelo caminho. Mas se você se comunicar bem, ter uma boa aparência, ter confiança no que faz, se a sua reputação se espalha por aí, uma ótima reputação, então o seu modo de agir sempre surpreenderá, e as pessoas se sentirão inseguras perante a ti, o que obviamente te fornecerá brechas para facilitar o teu rumo. E como ser assim? Bom, treine o seu corpo. Afie a mente com livros, pratique a comunicação falando em voz alta consigo mesmo. E em vez de achar algo, em vez de ter uma opinião pela metade, estude para ter certeza sobre o que fala, sempre. E sobre as atitudes, você errará, tropeçará, mas quanto mais focar no teu propósito, quanto mais avançar, mais eficaz serão suas atitudes e comportamento no geral. Não tem muito segredo se o teu foco for você em si e realmente tiver a vontade de querer ser alguém diferenciado, você conseguirá alcançar esse nível. Apenas foque em dominar o básico, seja na comunicação, no físico ou na aparência no geral. Porque dominando o básico, você com certeza já irá se diferenciar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.